E se nós, pensadores, teóricos, pesquisadores, assumirmos a premissa de que a experiência colonial contemporânea foi absolutamente necessária para a construção e o desenvolvimento do pensamento e das estruturas políticos sociais, as nossas estruturas de análise, a nossa forma de pensar a sociedade aqui no Ocidente. Já falei aqui em outros vídeos sobre questões epistemológicas decoloniais, mas nunca é demais trazer essa discussão à tona, ainda mais porque a gente está falando de relações entre conhecimento e poder, essas duas vertentes que se relacionam plenamente na construção do que a gente chama de ciências humanas ocidentalizadas. Essas relações a gente sabe que forjaram uma epistemologia que foi utilizada por muitos e muitos anos para impor violência e justificar os abusos cometidos nas colônias e com efeitos perversos até hoje. Reconhecer esse papel das ciências humanas, da construção, do nascimento das ciências humanas e seu engajamento diante desse contexto é uma maneira, entre várias, de reparação histórica e de tentativa de mudar um pouco dessa realidade que nos coloca como, principalmente a nós, países que foram colonizados, nos coloca como uma grande opressão de pensamento, ao meu ver. Né? A gente percebe como todos os cursos de ciências humanas, ciências sociais, são evidentemente calcados em teorias e pensamentos eurocêntricos, europeus. Os grandes pensadores que a gente estuda provêm daí, e a maneira que a gente tem de conhecer o mundo, ela é muitas vezes desprovida de qualquer outro imaginário que não seja o do Ocidente moderno, que por sua vez se baseia também num processo de relação com a alteridade, de relação com os outros povos, no qual ele se coloca como o detentor do saber, o detentor da verdade, essa verdade universal, científica, ou seja, de um único modelo de pensar, de fazer ciência, de fazer filosofia, de fazer pesquisa e de, inclusive, lidar com o outro. Então, esse processo desigual de, inclusive, exploração do conhecimento a partir do contato com esse outro colonizado e expropriação desses saberes locais foi o que baseou boa parte das teorias europeias, eurocêntricas, e que a gente estuda até hoje. Né? É um grande desafio para mim falar isso aqui nesse canal também, porque é um canal que eu trago grande parte, né, das vezes pensamentos e discuto teorias que são baseadas nessa base de pensamento europeu, que é a formação das ciências sociais, mas eu não quero deixar passar essa crítica, não quero deixar passar a oportunidade da gente trazer outros saberes para a discussão aqui, que merecem ser discutidos filosoficamente. Então, vamos falar sim de colonização. Acho que a gente, enquanto herdeiros desse grande projeto de terror que foi a colonização, a gente tem que discutir sim, a gente tem que lavar roupa suja sim e trazer à tona tudo que foi esse processo e suas consequências nas nossas vidas. Né? Já dizia Aimé Césaire, grande poeta e também filósofo, escritor do Caribe, né, caribenho, como a colonização foi um grande projeto de despojamento de recursos materiais, de recursos subjetivos, recursos epistêmicos também.
E aí, por isso que ele cria, né, o seu manifesto político-ideológico para denunciar essa falaciosa construção dos saberes europeus como saberes universais. É importante dizer que Césaire estava envolvido num contexto de independência e de lutas com a colônia nesse momento, e na qual ele, de alguma maneira, percebe a repetição do padrão colonial na forma como esses países estavam sendo tratados, né, já em meados do século XX. Ou seja, toda a barbárie colonial, ela simplesmente não deixa de existir. Toda a pilhagem, todo o saque, toda a destruição que a gente sabe que ocorreu, ela não pode ser minimizada, porque não só a partir daí o Ocidente se enriqueceu, a Europa se enriqueceu, a Europa construiu saberes, a Europa criou e consolidou uma verdade filosófica tida como universal, mas tudo isso justificado numa base de que haveria povos a serem ensinados, colonizados, enfim, que poderiam ser tutelados para isso. E a partir do momento, então, que a Europa se vê, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, tendo que se confrontar com os fantasmas, com as sombras do nazismo, e o que havia sido tudo isso que atravessou a modernidade ocidental europeia, é evidente que a denúncia de Césaire é muito justa e é muito clara nesse sentido, de que, na verdade, a gente está numa sociedade nazista e fascista o tempo todo, né? Não é porque aconteceu na Europa que não havia acontecido antes, só que havia acontecido nas colônias. O que aconteceu nas colônias é de um terror, é de uma capacidade de desumanização do outro tão forte que também gerou a desumanização do algoz, que é o europeu. E essa desumanização dos europeus, digamos assim, que tanto se colocavam como ideal de humanidade, né, que permitiu que essas atrocidades ocorressem nas colônias. E a partir do momento que elas começam a ocorrer no próprio continente europeu, através do nazismo, é de se esperar, porque, na verdade, o espírito já estava ali, esse espírito, essa forma de vida, essa forma de lidar com o outro, todos esses elementos já estavam ali presentes. Só que como eram realizados em povos menos importantes, que às vezes nem humanos eram considerados, isso não era levado muito em consideração. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é essencial a gente entender a colonização como um processo que marcou e tem marcado, vai marcar para sempre as nossas identidades brasileiras e de outros países sul-americanos, latino-americanos, asiáticos, africanos, todos os países que sofreram com a empresa colonial. Uma série de sujeitos e saberes foram silenciados, e é necessário a gente resgatar, tentar ao menos trazer isso à tona para resgatar esses sujeitos, né? E a gente continua num processo de embrutecimento do sujeito colonizador, porque a gente percebe como esse embrutecimento do colonizador ele é como se fosse um vírus que tivesse presente em todas as colônias. Não é comum, não é incomum, na verdade, a gente perceber essa síndrome de país colonizado, de
de querer ir para fora, de valorizar demais o que vem do colonizador, de desdenhar o que aconteceu no próprio país, sem perceber que tudo isso é fruto, sim, de um processo, né, que tem responsáveis, né? São responsáveis que estão justamente no papel do colonizador. E da mesma forma que o nazismo não pode ser entendido como uma exceção, algo que foi, digamos assim, na contramão do processo evolutivo de desenvolvimento do pensamento ocidental, da cultura ocidental, afinal, isso é uma visão totalmente evolucionista, não existe isso, né? A gente está realmente na barbárie, a gente continua apenas abrindo algumas exceções para isso. Assim como o nazismo não é exceção, o colonialismo também não é uma exceção e é um projeto muito bem pensado, né? E é um projeto que continua, de alguma forma, há muitos países lucrando com as mazelas que restaram aos países colonizados. A todo momento nós sofremos as consequências disso na nossa economia, na forma como a gente lida com o trabalho, principalmente aqui no Brasil, que ainda entra o elemento de escravização de povos, então isso vai afetar diretamente a forma como a gente se relaciona com o trabalho, a forma como a gente se relaciona com a riqueza, o que é considerado bom, mal, lícito, ilícito, legal, ilegal, todas as relações de poder aí relacionadas também a todo um saber sobre a sociedade. E isso afeta, obviamente, a produção de conhecimento, a nossa produção de conhecimento, que continua se baseando em modelos europeus de pensamento, né? É muito grave. Com a riqueza epistemológica dos povos que constituem essa terra, a gente continua pensando a partir de uma perspectiva eurocentrada. Então, é isso, né? A todo momento a gente precisa refletir a que ideias a gente dá uma sobrevida e de que forma essas ideias elas não continuam contribuindo para a opressão de outros povos, para a subjugação de outros povos, subjugação de outras formas de saber, né? É essencial, então, a gente buscar novas formas de produção de saber a todo tempo e reconhecer, sim, o racismo epistêmico que divide conhecimentos como superiores e outros inferiores, e sempre os que estão ali considerados como superiores são os científicos de base cartesiana, enquanto os outros não merecem ser estudados. Eu não estou nem aqui falando e defendendo questões relacionadas à pseudociência. Que fique bem claro que não estou aqui defendendo pensamentos pseudocientíficos que, por outro lado, na nova era, se colocam como no mesmo patamar e que, enfim, devem ser considerados de igual para igual. O que eu estou falando, até porque muitos desses pensamentos pseudocientíficos, eles são ou norte-americanos ou europeus, e na verdade eles são apenas uma releitura, muitas vezes, dos saberes tradicionais, com uma roupagem, inclusive, etnocêntrica, europeia e norte-americana. Mas a realidade é que, dentro das ciências sociais, a gente precisa resolver o passado, né? Acertar as contas com o surgimento das ciências sociais,
e de que forma a gente constrói pensamento hoje que reconheça outras epistemologias.